Olá, senhores, tudo bem? Hoje abordaremos o período regencial brasileiro, contexto histórico compreendido entre a abdicação de Dom Pedro I em 1831 e a antecipação da maioridade de Dom Pedro II em 1840. Pois bem, o período regencial se constituiu num dos momentos mais turbulentos da história do Brasil, onde houve grande disputa pelo poder entre as elites nacionais, onde houve discussão de temas tais como descentralização política, autonomia provincial e onde ocorreu também várias revoltas nas províncias brasileiras. O período regencial se constituiu em um período caracterizado por grande instabilidade política, marcado por agitações internas. O período regencial pode ser dividido em 4 fases, sendo 2 regências trinas e 2 regências unas. Nós temos a regência trina provisória, que governa o país entre abril e julho de 1831. A seguir, temos a regência trina permanente, que governa entre 1831 e 1834. Mais tarde vem a regência una do padre Feijó, de 1835 a 1837. E por último, a regência una de Araújo Lima, entre 1837 e 1840. Pois bem, senhores, ao início do período regencial, tínhamos 3 grupos políticos, 3 tendências políticas que disputavam o controle, que disputavam a manutenção do poder naquele momento. Eram eles os restauradores ou caramurus, os liberais moderados ou chimangos e os liberais exaltados ou farroupilhas. Faremos agora uma pequena caracterização de cada um desses 3 grupos. Primeiramente, o grupo denominado de restauradores ou caramurus, que eram formados majoritariamente por portugueses e burocratas ligados ao antigo governo de Dom Pedro I. Eles eram contrários a qualquer reforma política, portanto eles eram conservadores, defendiam o retorno de Dom Pedro I ao poder do Brasil. O segundo grupo eram os liberais moderados ou chimangos, grupo constituído por grandes proprietários de terra, principalmente do Sudeste. Eles eram monarquistas e escravistas, defendiam centralismo político e vão se constituir na principal força política que controlava o governo na época da regência. Havia ainda um terceiro grupo, intitulado de liberais exaltados ou farroupilhas. Esse grupo era constituído por proprietários de terra de regiões periféricas sem influência no Rio de Janeiro, também por elementos da classe média e por alguns setores do exército brasileiro. Eles defendiam, entre outras coisas, o fim da monarquia, a proclamação da república, o federalismo, ou seja, maior autonomia para as províncias. E alguns chegavam a pregar ideais democráticos inspirados na Revolução Francesa, como, por exemplo, ampliar o número de cidadãos ativos, o número de pessoas com direito ao voto no Brasil. Perceba que esse grupo mais radical, esse grupo político denominado liberais exaltados, vão ser o principal foco na ocorrência das revoltas que vão sacudir as regências, principalmente a partir de 1835. A primeira fase das regências é denominada de regência trina provisória. Ela foi convocada às pressas, logo após a abdicação de Dom Pedro I, que ocorreu em 7 de abril de 1831, formou-se de maneira provisória, de maneira interina, a regência trina que governa o Brasil nesse momento turbulento, nesse momento de transição. Os componentes da regência trina provisória eram o brigadeiro Francisco de Lima e Silva e os senadores Campos Vergueiro e Carneiro de Campos. A regência trina provisória suspende o exercício do poder moderador naquele momento, proíbe a criação de novos impostos, proíbe também a dissolução da Câmara dos Deputados e promove a eleição da regência trina permanente.
composta também pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva e pelos deputados Braulio Muniz e Costa Carvalho. Durante a regência trina permanente, ocorre a criação da Guarda Nacional pelo ministro da Justiça, Diogo Antônio Feijó. A Guarda Nacional reduz o poder do Exército e da Marinha e coloca o comando dessa nova milícia que defenderia os interesses dos grandes latifundiários brasileiros à mão dos coronéis. A origem do fenômeno político do coronelismo no Brasil está ligada à criação da Guarda Nacional durante o período regencial. Outro fato importante ocorrido ao longo da regência trina permanente foi a reformulação do Código do Processo Criminal, ocorrida em 1832. Essa reformulação concedeu autoridade judiciária e policial na esfera dos municípios aos chamados juízes de paz, elementos eleitos entre os grandes proprietários. A criação do cargo de juiz de paz concedeu grande poder, maior influência política para os grandes proprietários do Brasil. Mas sem dúvida alguma, a principal medida tomada durante a regência trina permanente, sem dúvida, foi a adoção do Ato Adicional de 1834, que se constitui em uma reforma constitucional. O objetivo desse ato era promover uma conciliação entre moderados e exaltados. O Ato Adicional de 1834 nada mais é do que uma medida descentralizadora, na medida em que estabeleceu a criação das assembleias legislativas, concedendo mais autonomia para as províncias. Substituiu a regência trina pela regência una, suspendeu o Conselho de Estado até o fim do período regencial, manteve o poder moderador, mas que seria exercido só após as regências. Manteve também o Senado vitalício no Brasil. Pois bem, senhores, vimos que o Ato Adicional de 1834 transformou a regência trina em regência una. E o primeiro regente uno é o liberal moderado Padre Diogo Antônio Feijó, que assume em 1835. Durante sua regência, eclodem várias revoltas pelo país. Cabanagem, Revolta dos Malês, Revolução Farroupilha. Isso acaba enfraquecendo o poder do regente Feijó. Isso faz com que a oposição a ele cresça. Aliás, os liberais acabam dividindo-se em duas alas. Os liberais progressistas, posteriormente chamados de Partido Liberal, que era a classe média urbana, alguns proprietários rurais e alguns membros do clero. Eles eram favoráveis à política do regente Feijó e favoráveis também ao Ato Adicional de 1834. O segundo grupo que se forma nesse momento eram os chamados regressistas, que posteriormente vão ser chamados de conservadores. A sua maioria eram grandes proprietários de terras, grandes comerciantes e burocratas, defensores de uma centralização política e contrários ao ato adicional, evidentemente opositores ao regente Feijó. Diante do crescimento da oposição e diante do aumento das revoltas nas províncias, Feijó acaba renunciando ao cargo, sendo substituído pelo regente Araújo Lima, que irá governar o Brasil entre 1837 e 1840. A ascensão de Araújo Lima ao poder representa o retorno à centralização monárquica. Araújo Lima cria o Colégio Pedro II, cria o Arquivo Público Nacional, cria também o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e a principal medida, a medida fundamental para a centralização política ocorrida durante a regência de Araújo Lima
foi a chamada Lei Interpretativa do Ato Adicional. Promulgada em maio de 1840, essa lei visava anular o efeito prático do ato adicional, ou seja, visava diminuir a autonomia das províncias e centralizar a administração política no Rio de Janeiro. Também durante a regência una de Araújo Lima, ocorre a fundação do Clube da Maioridade, apoiada pelo grupo progressista, pelos liberais que estavam alijados do poder, vão fundar o Clube da Maioridade, apoiando a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. De acordo com os critérios estabelecidos pela Constituição de 1824, Dom Pedro II deveria assumir o trono brasileiro somente aos 21 anos. O ato adicional de 1834 diminuiu a data da maioridade de Dom Pedro II, quando ele deveria assumir aos 18 anos. E o golpe da maioridade vai diminuir mais ainda essa idade mínima do imperador, fazendo com que o mesmo chegue ao poder aos 14 anos de idade. Perceba, é importante você compreender por que razão liberais e posteriormente também os conservadores apoiaram a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Porque o Brasil vivia naquele momento um contexto bastante turbulento, com muita instabilidade política e com a ocorrência de várias revoltas em algumas províncias brasileiras: Cabanagem no Pará, Balaiada no Maranhão, Sabinada na Bahia e principalmente a Revolução Farroupilha na província do Rio Grande do Sul. Esse contexto, com a ocorrência dessas revoltas, muitas delas de tendência republicana e separatista, ameaçavam a manutenção da unidade territorial brasileira. Diante deste contexto, as elites acabaram promovendo um pacto conciliatório, na medida em que acreditavam que a antecipação da maioridade do imperador poderia colocar um fim naquele vulcão da anarquia que dominava o cenário político brasileiro, com a ocorrência de várias revoltas. Revoltas essas que serão analisados num vídeo posterior. Por enquanto é isso aí, pessoal. Vimos as principais características do período regencial. Na próxima aula veremos as principais revoltas ocorridas nesse contexto histórico. Por enquanto é só, um grande abraço e até a próxima.